Alguma vez você já se sentiu assim perseguido por fazer o que é certo? A gente está vendo tanto isso acontecer atualmente, né? Meu Deus. Mas no livro bíblico, no capítulo 19 de 1 Samuel, Davi assim enfrenta a fúria de Saul, mas Deus age poderosamente para protegê-lo. Vamos descobrir juntos como Deus cuida dos seus escolhidos? Então, prepare-se, vamos lá. Bom, então Saul insistiu com seus auxiliares de confiança e com seu filho Jonatas para matarem Davi. Mas Jonatas, devido à sua amizade com Davi, contou a ele os planos do pai. Amanhã de manhã, Jonatas preveniu Davi, né? Você precisa encontrar um esconderijo nos campos e ficar por lá. Pedirei a meu pai que saia comigo ao campo onde você estiver e falarei com ele a seu respeito. Depois lhe contarei tudo o que eu puder descobrir. Na manhã seguinte, enquanto Jonatas e seu pai, Saul, conversavam, Jonatas lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele nunca fez nada para prejudicar o Senhor. Tudo o que ele tem feito foi para ajudar o Senhor. Ele arriscou a sua vida para matar o gigante Golias. O Senhor Deus deu uma grande vitória a Israel. Certamente o Senhor ficou feliz naquela ocasião. Por que então deveria derramar o sangue de um inocente matando Davi? Não há motivo algum para fazer isso. Então Saul concordou e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e lhe contou o que tinha acontecido. Então ele levou Davi até Saul e Davi voltou a servir a Saul como antes. Pouco tempo depois iniciou-se outra guerra. E Davi levou seus soldados para lutar contra os filisteus. Ele matou muito deles e todo o exército filisteu fugiu. Porém, um dia, Saul estava sentado em sua casa, quando repentinamente um espírito maligno da parte do Senhor apoderou-se de Saul, estando com a sua lança na mão, enquanto Davi tocava sua harpa. Saul atirou-a contra Davi, tentando encravá-lo na parede. Mas Davi desviou-se diante de Saul, e a lança foi fincada na parede. Então, Davi conseguiu fugir naquela mesma noite. Saul mandou soldados para vigiarem a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse pela manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o avisou, dizendo: se você não fugir essa noite, pela manhã você vai ficar morto. Vai estar morto. Então ela ajudou Davi a descer por uma janela e de lá ele correu e escapou. Depois Mical pegou a imagem do lar e a colocou na cama, cobrindo-a com cobertores, e colocou um travesseiro de pele de cabra na cabeceira da cama. Quando os soldados chegaram para prender Davi e levá-lo a Saul, Mical disse a eles que Davi estava doente e não podia sair da cama. Então Saul enviou mensageiros para que vissem Davi, dizendo: tragam-no aqui, mesmo na cama, para que eu o mate. Mas quando os homens entraram para levá-lo, viram a imagem do lar disfarçada com roupas e do travesseiro de pelos de cabra. Por que você nos enganou e deixou que meu inimigo escapasse? Perguntou Saul a Mical. Fui obrigada a deixá-la fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou matar-me se eu não ajudasse a fugir. Assim, Davi fugiu e foi a Ramá a fim de encontrar-se com Samuel. E Davi contou a Samuel tudo o que Saul lhe havia feito. Então Samuel levou Davi e ficaram em Naiote. Quando contaram a Saul que Davi se encontrara com os profetas de Naiote de Ramá, ele mandou soldados para prenderem Davi. Mas, ao chegarem lá, viram Samuel e um grupo de profetas profetizando. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube do que aconteceu, mandou outros mensageiros, mas estes também profetizaram. Então, mandou um terceiro grupo, e eles também profetizaram. Diante disso, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco, onde estão Saul, Samuel e Davi? Perguntou Saul. E responderam: em Naiote de Ramá. Porém, no caminho para Naiote, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele também começou a profetizar.
até chegar em Naiote de Ramá. Saul tirou as roupas e ficou deitado o dia todo e a noite toda, profetizando diante de Samuel. Por isso se diz: que isso? Saul agora virou profeta? Este capítulo, gente, continua a demonstrar a crescente hostilidade de Saul contra Davi. Porque com medo de perder o trono, ele decide matar Davi, né? E aí ele instrui Jonatas e os seus servos a eliminá-lo. Mas Jonatas, leal à sua aliança com Davi, avisa sobre o plano de seu pai e intervém, pedindo para poupar temporariamente a vida de Davi. Porém, a trégua dura pouco, né? E aí, quando Davi vence mais batalhas e se torna mais popular ainda, Saul se enfurece e tenta lançar uma lança. Lançar uma lança é ótimo, né? E aí Davi escapa e foge para casa. E aí Mical o ajuda a fugir pela janela, enquanto engana os soldados de Saul colocando um ídolo na cama, com roupas, fingindo ser Davi doente, né? Davi busca refúgio com Samuel, lá em Ramá, onde ele encontra abrigo espiritual. Aí Saul envia homens, várias tribos, várias tropas, né? E eles são vencidos pelo Espírito de Deus e começam a profetizar. E a gente viu que quando Saul foi pessoalmente, ele passou pela mesma experiência, dominado pelo poder do Espírito. E aí ele acaba profetizando também. E aí Davi é protegido por Deus, por vários meios. O amor de Jonatas, o cuidado de Mical, a liderança de Samuel e a intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Vamos agora buscar as lições que a gente pode aplicar em nossa vida através do estudo, da leitura deste capítulo. O que a gente viu? Que Deus usa diferentes meios para proteger os seus, né? Desde das alianças humanas até as intervenções sobrenaturais. Isso nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando a gente enfrenta perseguições. Jonatas arriscou a vida dele, a posição dele, diante do pai para proteger Davi, mostrando o valor de lealdade, de fidelidade nos relacionamentos. Porque a amizade verdadeira não é abalada pela adversidade, gente. Nós vimos também como o ciúme e a inveja destrói relacionamentos. Porque Saul, consumido pela inveja, não apenas perdeu o seu foco como líder, mas também destruiu sua relação com seu genro, né? E até com seu próprio filho Jonathan. Quando Saul tentou ir buscar Davi, Deus mostrou como ele reverte intenções malignas para o bem dos que o seguem. Porque ele transforma o mal em proteção. Davi tinha corrido para um abrigo espiritual, gente. E isso nos ensina a importância da gente buscar refúgio em Deus e nos líderes espirituais sábios, tá? Não qualquer um, né? Quando a gente está enfrentando crise. E aí, vamos agora refletir para a gente poder assim, ampliar a nossa visão e o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Será que você costuma entregar nas mãos de Deus os seus problemas quando você se sente perseguido pela oposição? Pensa nisso. O que você costuma fazer para fortalecer os seus relacionamentos baseados em fidelidade e apoio mútuo, como o relacionamento de Jonathan e Davi? Ou você simplesmente deixa as coisas acontecerem? Você tem buscado refúgio espiritual em tempos de crise, como Davi fez ao buscar Samuel? O que você realmente faz nos tempos de crise? Pense, reflita, porque isso é muito importante para a nossa vida. Vamos orar agora? Ai, Deus meu, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, mas acima de tudo, pelo que Tu és. Obrigada por nos ensinar
que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor protege cada um de nós diante das perseguições e do poder destrutivo do ódio, dos ciúmes, de tudo mais. E por outro lado, o Senhor também nos assegura e coloca em nosso caminho a amizade e a lealdade de algumas pessoas que o Senhor escolhe para andar conosco, mesmo em tempos difíceis. Eu agradeço, Pai, por todos os meus amigos e amigas que o Senhor cuida no meu caminho, coloca no meu caminho, Pai. Obrigada porque nós podemos refugiar no Senhor para transformar o mal em bênção. Obrigada por nos sustentar. Obrigada particularmente porque o Senhor cuida de mim, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com alguém que você ama e amanhã tem mais. Vamos em frente, sempre para o alto, em busca do caminho de volta para casa. Agradeço a você a companhia. Vamos em frente. Até amanhã. Tchau.